amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô muito animada pro vídeo. Por quê? Porque eu vou contar pra vocês tudo sobre um projeto que eu participei com foco em emagrecimento, onde eu consegui emagrecer simplesmente 12 quilos de gordura em 70 dias, gente. Sério, o resultado foi muito impressionante, eu não sabia que ia ser tão impressionante assim, mas aconteceu e eu vou falar tudo pra vocês sobre como que foi esse babado, né? Bom, se você quiser ter todo um contexto, antes de eu te contar como é que foi esse projeto, tem um vídeo aqui no canal contando um pouco da minha história na jornada fitness, né, do meu emagrecimento, como foi que eu comecei, né, como foi que eu iniciei de fato desde lá do início, minhas vivências e tudo mais, então tem um vídeo específico pra isso. E hoje eu vou contar mais focado nesses 70 dias mesmo, o que eu fiz, as estratégias que eu usei e como é que foi tudo isso. Então vamos lá? Bom, como é que foi que aconteceu? Do nada eu decidi que eu queria fazer um projeto? Não, gente, muito pelo contrário. Na verdade, nas minhas redes sociais eu sempre fui muito contra isso de desafio pra emagrecer, fazer coisas malucas pra você conseguir atingir um determinado peso em pouco tempo. Eu sempre fui muito contra isso e quem me segue sabe disso, né? Que meu conteúdo sempre foi mais natural. O que acontece? Por que então que eu decidi fazer um projeto assim tão de repente, assim, do nada? Bom, a ideia do projeto, desse desafio, não foi minha, tá? Foi do meu treinador, Luiz Salles. No começo do ano de 2025, eu entrei pro time dele, né? Eu tinha um outro treinador que passava meus treinos, que me dava todo o suporte. E aí o Luiz me convidou pra fazer parte do time dele. Ele é muito experiente na área e quando ele me convidou, cara, eu fiquei assim muito surpresa e muito feliz também, né, por meu trabalho estar sendo reconhecido por outro profissional tão incrível. Aí eu topei, a gente se conheceu, até então eu achei que ele só ia começar a me passar os treinos, né? Mas ele me desafiou, bem na primeira vez que a gente se conheceu, a começar um desafio com ele, um projeto de 60 dias com o desafio de perder 9% de gordura. Cara, pra ser bem sincera com vocês, eu topei, mas eu não sabia o que significava perder 9% de gordura. Eu fui descobrindo depois que não era pouca coisa, que era até que bastante. Então eu comecei a ficar meio apreensiva. Mas na hora que ele me desafiou, eu topei por quê? Por mais que eu sempre tenha sido contra isso de perder tanto peso em determinado tempo, um desafio, que não sei o quê. Eu sempre fui muito a favor do emagrecimento leve de forma gradual, né? Durante toda a vida. Mas o que acontece? Eu estava estagnada. Há mais de 6 meses eu não saía do mesmo peso e nem tinha muitos resultados no meu emagrecimento. Por quê? Porque eu tinha deixado meio de lado. Os treinos estavam muito bem alinhados, eu tava com uma constância já, uma base na dieta, porém, eu não estava fazendo a dieta certinha do jeito que era pra ser. E, por mais que você tenha uma rotina de treinos muito bem estabelecidas, a gente sabe que se a gente não seguir a dieta certinha, ou pelo menos minimamente certa, não tem resultado. E era isso que tava acontecendo, eu não tava tendo resultado. Eu tava acertando muito nos treinos, treinando pesado, mas pecando muito na dieta ainda. E, cara, eu sabia disso, eu não tinha eu não ficava perguntando, nossa, o que será que tá acontecendo? Eu sabia muito bem que eu estava pecando na dieta e que eu precisava de uma motivação a mais. Então, quando o Luiz virou pra mim e falou, Ana, vamos começar esse desafio? Eu falei, cara, é dessa motivação que eu preciso. E eu acho muito importante salientar aqui, gente, que eu continuo sendo contra esses desafios malucos de, 30 dias pra perder X quilos. Ainda mais quando a pessoa é iniciante, tipo, a pessoa não tem uma rotina de treinos, nunca fez dieta e já quer começar com um desafio, a probabilidade disso dar errado é muito grande. Então, assim, eu já era uma pessoa que tinha uma base de dieta, já tinha uma constância nos treinos. O que eu fiz foi pra me motivar mesmo e pra conseguir ver resultado que eu não tava vendo há muito tempo. Então, esse foi o motivo de eu ter aceitado esse desafio. Quando eu comecei o desafio, eu tava pesando 84 quilos e pouquinho e o Luiz me desafiou a perder 9% de gordura. Pra quem quiser ver detalhadamente todo o desafio, gente, tá lá no canal do Luiz, então vocês podem ver os treinos que a gente fez, como é que eu tava no início. É só vocês pesquisarem Luiz Salles que vocês vão encontrar. E ele tinha me dito que se eu perdesse 6 quilos de gordura, eu já conseguiria baixar esse percentual. Por quê? Porque eu tinha também um grande volume de massa muscular porque eu já treinava há mais de 2 anos. E uma coisa muito engraçada, gente, é que eu sabia o que eu tava fazendo de errado. E por que eu não tinha feito até então? Por que tava me faltando motivação? Porque no fundo a gente sempre sabe o que tá faltando fazer, no fundo a gente sempre sabe que falta dedicação em determinada área da nossa vida, mas como o compromisso é só com a gente, né, só com a gente vai deixando de lado. Então, eu tenho que mudar isso, mas por enquanto eu vou levando, um dia eu vou mudar, e acaba que a gente nunca muda e isso acaba desanimando mais a gente, né? E quando a gente assume um compromisso com o público, com outras pessoas que não somos nós, o negócio é bem mais embaixo. Muito provavelmente
a gente faz, né? Porque a gente não quer envergonhar a nós mesmos, né? Participar desse desafio me fez refletir de muitas formas como... Por que quando é pra gente a gente não faz, né? Quando envolve outras pessoas a gente faz. Então, eu sabia que eu ia dar o meu melhor. Eu nunca tinha feito mais de uma semana de dieta seguido e nesse desafio eu consegui fazer 2 meses. Não só 2 meses, 2 meses e 10 dias. 70 dias de dieta certinho. E qual que era o problema? Por que eu não tava conseguindo seguir? Porque faltava comprometimento comigo mesma, né? Então, uma coisa que eu aprendi nesse desafio foi que se eu quero isso, se é um objetivo meu, isso é um motivo suficiente pra eu ir lá e fazer. Não esperar isso partir de outras pessoas pra que eu faça isso mudar na minha vida, né? Então fica aí a reflexão pra você. Mas vamos lá, vamos falar o que eu fiz pra conseguir esse resultado tão expressivo. Vou pegar aqui os números exatos pra vocês entenderem como é que foi esse desafio. O desafio era perder 9% de gordura. Eu perdi 12%. Eu comecei o desafio com 84,5 quilos e terminei o desafio com 75,7. Eu perdi 11 centímetros de abdômen, 11 centímetros de cintura, 8 centímetros de quadril e no final ainda ganhei um Pix de R$1.200. Cara, eu sabia que eu ia ganhar um Pix caso eu tivesse chegado na meta do desafio, né? Mas durante os 70 dias, o que me motivou a continuar não foi o Pix, gente. Na verdade, foi lembrar que eu tinha um compromisso com o público, né? Foi lembrar que muitas pessoas estavam me assistindo com essa expectativa que eu também mudasse. E, obviamente, a vontade de mudar, porque cada dia eu via a diferença que dava no espelho, nas roupas, e eu falava, cara, tá dando certo, que incrível. Então, eu sabia que o que eu iria ganhar depois, que seria motivar tantas pessoas a mudar também, e a realização comigo mesma de ver que eu realmente colhi o resultado do que eu plantei, com certeza vale muito mais do que R$1.200 no Pix. Então, não foi o Pix que me motivou. Eu acredito que o Pix foi, sim, algo simbólico ali. Simbólico assim, né? Porque R$1.200 é dinheiro, né, gente? Mas foi algo, assim, pra realmente falar, ó, você conseguiu. Mas o tanto que eu mudei minha cabeça, o meu corpo e, com certeza, a vida de tantas pessoas, com certeza vale muito mais do que o peso do Pix. Então, foi isso que me motivou nesse tempo todo. Agora, vamos falar sobre o que eu fiz, né, gente? Bom, quando a gente começou o desafio, eu falei pra vocês que eu não tava seguindo a dieta. Na verdade, gente, eu tinha feito uma reeducação alimentar desde que eu comecei na academia. Então, eu já tinha mudado vários hábitos alimentares, mas eu ainda errava muito nas beliscadas do dia a dia. Eu ainda pecava muito, me permitir, sabe? Ai, hoje tem uma festa, eu vou me permitir, mas amanhã também tem outra festa, eu me permito de novo. Ai, a vida é só uma, que não sei o que lá. E eu sou super a favor disso, de você se permitir. Só que quando deixa de ser uma exceção pra virar regra, aí é que fica mais difícil, entendeu? Então eu não tinha tanto compromisso, eu não levava a dieta tão a sério, né? Então assim, apesar de eu ter uma base mais ou menos de como que era uma alimentação saudável, eu não seguia a dieta à risca, focada no déficit calórico, e isso fazia com que eu não tivesse resultado. Então quando eu aceitei o desafio, o que eu coloquei na minha cabeça? Bom, agora é seguir a dieta certinha. E cara, eu vou falar pra vocês, a minha dieta nunca foi uma dieta restritiva. Então eu sempre fui contra fazer loucuras pra emagrecer e eu continuei sendo contra isso e eu não fiz loucura nenhuma pra ter esse resultado que eu tive. Na verdade, muita gente complica, né? Fala, ai, você tem que cortar açúcar, ai, você tem que deixar de comer pão, carboidrato, que não sei o que lá, isso vai te inflamar. Cara, na realidade, é mais simples do que parece, sabe? Você pode emagrecer comendo tudo que você gosta, contanto que você esteja em déficit calórico. Então, eu contei com a ajuda da minha nutricionista Bruna. Eu vou deixar o arroba dela aí, se vocês quiserem conhecer o perfil dela. Gente, ela é maravilhosa. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento e busquei por uma nutricionista, eu sabia que eu queria uma nutricionista que não demonizasse os alimentos, né? Que muito pelo contrário, que conseguisse incluir tudo que eu gostasse na minha dieta, de forma que eu conseguisse ter resultado, mas também que eu conseguisse levar isso pra vida, né, gente? Até porque ninguém consegue ficar numa dieta restritiva pro resto da vida. E a gente sabe que a gente fala que é dieta, mas esses hábitos serão levados pra vida toda. Até porque eu já pesei 102 quilos. O meu corpo vai lutar a vida toda pra voltar ao peso que era antes, entendeu? Então eu nunca posso relaxar. Eu tenho a minha genética e, gente, se eu relaxar, começar a comer tudo que eu quero em quantidades absurdas, eu vou engordar tudo de novo. Então, antes eu tinha muito esse pensamento, vou emagrecer e depois eu volto ao normal. Não, não é assim. Esses precisam ser hábitos que vão levar pra vida toda. Então a minha dieta não foi nada restritiva, tanto que eu já postei nas minhas redes sociais que eu consegui ter esse resultado comendo hambúrguer na janta,
pizza, hambúrguer e pizza, né, gente? Coloca aspas aí, porque não é qualquer hambúrguer e não é qualquer pizza. Eu sempre evito muito preparar meus alimentos com pouquíssima gordura. Tipo assim, o ovinho no café da manhã é um pinguinho de azeite e passa aí do papel, sabe? Porque azeite, manteiga, óleo, tudo isso acrescenta muitas calorias que a gente nem tá vendo. E aí a gente pensa, nossa, por que eu não tô emagrecendo? Aí você vai ver, você coloca um monte de azeite na salada, que é uma refeição que você achava que iria te emagrecer, mas na verdade tá te engordando, entendeu? Então, uma estratégia que eu usei foi ter medo realmente de gordura, gente. Ó, não tenha medo de pão, não tenha medo de docinho, não tenha medo dessas coisas assim que falam que não deve comer. E começa a ter medo de azeite, de óleo, pasta de amendoim, todo mundo fala que é saudável. Nossa, eu troquei o meu brigadeirinho por uma pasta de amendoim. Cara, você tá trocando 6 por meia dúzia. Então tem alimentos, por exemplo, que são zero adição de açúcar, mas tem muita gordura saturada. Então não adianta muito. Minha dieta sempre foi gostosa, mas com pouca gordura, né? E a gente seguiu assim. Um exemplo do que eu comia nesse desafio. Café da manhã, pão com ovo, creme de ricota light. Cara, eu achei um creme de ricota light que eu já falei aqui pra vocês. Eu não tô sendo paga por isso, mas eu sempre vou falar desse creme de ricota porque foi uma descoberta. É da marca Ipanema, ele tem 14 calorias em 30 gramas. Anota isso. Se você achar esse creme de ricota lá no mercado, compra, porque ele, assim, foi o que eu mais consumi nesse desafio. E eu conseguia consumir ele em mais quantidade, então as coisas ficavam mais cremosas, mais gostosas, porque ele tem baixa caloria, né? Então eu comia no café da manhã pão com ovo, creme de ricota light, frutinhas e com creminho de whey da Growth, cupom na rua. No site e café preto sem açúcar, café preto à vontade. No almoço, o básico que funciona, gente. Ai, eu não comi nada desses negócios de sal rosa do Himalaia e, nossa, tâmaras. Não, gente, é coisa básica, entendeu? Então, no meu almoço, uma estratégia que eu usei muito foi trocar o arroz branco por batata inglesa e abóbora. Então, ao invés de comer 50 gramas de arroz branco, que seria mais ou menos o que eu teria que comer, eu comia 150 gramas de batata. Na verdade, eu nem sei se eram 50 gramas de arroz, mas eu sei que comparado com o que eu comia de batata, que era, por exemplo, 150 gramas de batata cozida ou 150 gramas de abóbora, eu poderia comer muito pouco arroz. Então, eu troquei alimentos que seriam mais calóricos por alimentos que eu poderia comer mais, por exemplo. Então, não comia arroz, comia batata e abóbora. Ah, mas você não sentia falta de comer arroz? Gente, eu me acostumei bastante a comer assim e, inclusive, eu até prefiro. Eu amo comer um purezinho de batata, um purê de abóbora, fica muito gostoso. E aí, adicionava proteína, né, que ou era carne de patinho, músculo, ou tilápia, ou peito de frango, que são proteínas magras, né? E muitos vegetais e muita salada. Inclusive, nisso de comer muito vegetal e muita salada, teve um momento do desafio ali que eu tive alguns problemas com gases. Então, eu tava comendo brócolis, já tirei o brócolis porque eu tava tendo muitos gases. Os vegetais que não me deram gases, cenoura, abobrinha, enfim, acho que só. Mas quando eu adicionei brócolis, começou a me dar gases e aí não foi muito legal. Eu tava consumindo muita fibra. Aí à tarde eu tinha várias opções de lanche da tarde, mas o que eu mais gosto, por exemplo, que eu consumia muito, era pão com patezinho de frango, que eu usava o creme de ricota light e o frango desfiado, e salada. E aí eu comia no de lanche da tarde e na maioria das vezes, ou eu jantava o hambúrguer que eu falei pra vocês, que era feito com pão, carne, salada e pouca gordura, ou uma pizza de pão sírio, né, que eu pegava o pão sírio, recheava e fazia ali com as quantidades da minha dieta e ficava tipo uma pizza, ou um balde de salada. O balde de salada eu usava quando eu tava com mais fome, né? Então eu pegava um balde mesmo, colocava alface, tomate, todos os vegetais, coisas que tem bastante fibra e que eu não contabilizo, a proteína e um molinho ali de baixa caloria também, e que ficava muito bom. Tem várias receitas de balde de salada no meu perfil lá no Instagram também. Então foi basicamente isso que eu comi durante todo o desafio. E quando eu tava com muita fome, eu acabava beliscando um pouquinho de melancia. Eu comi muita melancia nesses dias, gente, porque melancia é uma fruta baixíssima em calorias. Eu comi melão também e morango. Então esses três, ó, melão, melancia e morango, cara, eles foram aliados no meu processo de emagrecimento. E tinha vezes que também eu beliscava o quê? Um pepino, uma saladinha de pepino ali. E por estar em déficit calórico, eu sempre fazia escolhas inteligentes, cara. Eu colocava bastante salada no almoço, bastante salada na janta. Quando eu comia pizza, de ladinho tinha uma salada. Por quê? Porque assim a gente consegue mastigar mais, consegue ter mais saciedade. Então, cara, eu consumi muitas fibras, consumi muita salada, muitos vegetais, muitas frutas, e foi com certeza o que me ajudou muito a não ficar morrendo de fome, né, gente? Porque assim, se você for colocar só ali a batata e a carne e não colocar nenhum vegetal, nenhuma salada no seu almoço, por exemplo, cara, não vai dar. Você vai comer tipo, em menos de 5 minutos, daqui a pouco já vai estar com fome. Então você precisa colocar volume no seu prato. Sobre as refeições livres nesse período, tava liberado de eu fazer refeição livre, tá? Só que eu coloquei na minha cabeça, eu só vou fazer refeição livre se eu realmente sentir necessidade. Eu não tirei a possibilidade de fazer refeição livre, até porque eu não sabia como iria ser, eu nunca tinha seguido a dieta tão certinho.
Mas eu falei, cara, eu só vou fazer se eu tiver com vontade. E isso não aconteceu. Eu não fiquei com vontade porque eu tava tão focada em chegar no meu objetivo que foi muito fácil não fazer refeição livre. E por que isso aconteceu? Porque a minha dieta, novamente, não era restritiva, como eu falei pra vocês. Eu queria comer um hambúrguer, eu fazia um hambúrguer dentro da dieta. Queria comer uma pizza, eu fazia uma pizza dentro da dieta. Ah, eu quero comer uma coisa totalmente diferente, um açaí, por exemplo. Cara, eu tive vontade de tomar açaí, eu mandei mensagem pra minha noiva e falei assim, Bru, calcula esse açaí pra mim. Ela calculou um açaí de lanche da tarde. Então, cara, você abrir sua mente e entender que você não precisa se privar de comer o que você gosta, contanto que esteja calculado, é incrível. Isso não vai atrapalhar seu emagrecimento e isso vai fazer com que você tenha muito mais adesão à dieta. Então isso foi, assim, imprescindível pra eu não querer fazer refeição livre, né? Mas assim, eu acho que é muito importante sim que a gente tenha uma refeição livre ali pelo menos por semana, pra que a gente tenha esses momentos de prazer na nossa vida e que justamente consiga levar, né, isso por um longo tempo e consiga chegar nos nossos resultados. Novamente eu falo aqui, eu escolhi não fazer a refeição livre porque eu estava num desafio e eu queria ver aonde eu conseguia chegar. Mas hoje eu já faço as minhas refeições livres normalmente, porque, gente, eu não tenho pressa de emagrecer o tanto que eu quero emagrecer agora. Eu não tô em uma corrida com ninguém, entendeu? Então, sim, faça a sua refeição livre. A menos que você esteja num projeto, num desafio pessoal aí, eu super apoio também você se desafiar, você ver aonde você consegue chegar. Mas assim, gente, faça sua refeição livre toda semana. Eu acabei não fazendo refeição livre por conta disso. Porém, teve um dia, na verdade, que eu fiz uma refeição livre. O que aconteceu? Eu saí com meu pai e com os meus 3 irmãos e isso é uma coisa que não acontece regularmente, né? Então, como estávamos todos juntos em família, eu decidi que eu iria sim me permitir jantar com eles. Então, a gente foi no restaurante japonês, pedi um yakisoba, tirei o molho, tirei o macarrão, comi os legumes e o frango. E aí comi umas pecinhas de sashimi de salmão. E essa foi a minha refeição livre. Que foi bem controlada na minha opinião, tá, gente? Seria normal esse meu comportamento se eu não tivesse nesse desafio? Eu acho que não. Mas como eu estava... Inclusive, eu perdi alguns seguidores, tá? Nessa época do desafio, porque as pessoas começaram a falar que eu tava muito louca, que eu ia engordar tudo de novo depois, que esse não era meu tipo de conteúdo. Mas, novamente, gente... Era um desafio, entendeu? Eu tava estagnada há tanto tempo e aquele era o momento de eu ver que eu era capaz de muito mais do que eu achava que era, né? Então, às vezes, a gente olha e fala, cara, é muito louco quem faz tudo isso de exercício, é muito louco quem consegue seguir a dieta certinha por tanto tempo. E essas eram coisas que pra mim estavam muito distantes. Mas foi eu me permitir fazer pra ver que eu era capaz de muito mais do que aquilo que eu pensava. Então, nesses momentos de desafio em que a gente se permite estar mais focadas, que a nossa régua de dificuldade aumenta, né? E a gente percebe que, peraí, se eu conseguir fazer isso agora, eu vou conseguir fazer depois também. Se eu conseguir fazer esse desafio que é tão difícil, eu vou conseguir também manter a minha dieta de forma mais equilibrada no meu dia a dia. Então, cara, foi um divisor de águas realmente pra eu entender que tava estagnada por minha culpa mesmo. A parte de alimentação foi isso, muito básico, não teve nada de muito louco, não tomei nada de diferente, tá, gente? Muita água, obviamente. E bebida zero, tá? Eu até fiz uma brincadeira lá no canal do Luiz, que ele falou assim, teve uso do suco? Eu falei, só o suco Clark zero. Aquele suquinho de pozinho. Porque, gente, a minha alimentação foi muito saudável, mas... consumir Coca zero, consumir chá zero, porque assim, não são esses pequenos prazeres da vida que vão me fazer ser menos saudável, tá, gente? Muita gente fala, ai, zero é pior do que o normal. Não é não, não é não, tá bom? Vamos lá pra parte dos treinos agora. O que eu fiz de diferente? Nos treinos de musculação, eu não fiz tanta coisa diferente não, porque como eu falei pra vocês, meus treinos já estavam bem alinhadinhos, tá? Antes eu treinava 5 vezes por semana e fazia uns de 20 a 30 minutos de cardio por dia nos dias que eu treinava. O que mudou a partir do desafio? O Luiz, meu treinador, ele colocou musculação 6 vezes na semana pra mim e um dia de descanso. Isso pra mim no começo foi um baque, eu falei, nossa, meu pai do céu, tudo isso, 6 dias de musculação, porque eu nunca tinha feito isso até então. Mas vou falar pra vocês que não foi tão difícil assim como eu pensei, tá? Eu fazia 3 dias de inferiores e 3 dias de superiores, alternando os dias, tá? Então, um dia superior, outro dia inferior, um dia superior, outro dia inferior. E o cardio eram todos os dias, sendo que no dia de descanso era um cardio mais leve, só que com um pouquinho de mais de tempo. E o cardio que ele me passou foi o seguinte, 30 minutos de cardio depois dos treinos e 1 hora de cardio no dia de descanso. Mas eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo ir além. E foi aí que isso gerou um pouco de polêmica nas minhas redes sociais, tá? Por quê? Porque eu falei assim, olha, eu como tenho disponibilidade de tempo pra fazer exercícios físicos e isso faz parte do meu trabalho, eu decidi que eu faria 1 hora de cardio. Então, no primeiro mês do desafio, eu fiz 1 hora de cardio
todos os dias e tentando manter acima de 140 batimentos por minuto. Isso sempre foi uma regra pra mim. Eu sempre fico atenta aos meus batimentos no relógio ou mesmo naquele negócio que você segura da academia, né? Aqueles aparelhos que medem o batimento cardíaco. Por quê? Pra garantir que eu não tô fazendo um cardio fofo, entendeu? Porque assim, eu vou fazer cardio pra emagrecer. Mas não adianta você pegar o seu cachorro e ir passear na rua andando na velocidade de uma tartaruga, que isso não vai nem fazer cócegas no seu emagrecimento, né, gente? Então, pra não perder meu tempo à toa ali, eu sempre garanti que meus batimentos estivessem acima de 130, 140 por minuto. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz. Um cardio minimamente bem feito, pra conseguir ter ali realmente resultado. Então, eu decidi fazer 1 hora. Então, no primeiro mês eu fiz 1 hora de cardio todos os dias. E no dia de descanso eu fazia um cardio um pouquinho mais leve. E aí, gente, a partir do segundo mês, continuei fazendo 6 dias de musculação por semana. Mas eu falei, cara, 1 hora por dia eu tô achando fácil ainda. Consigo incluir mais. Por quê? Eu também não queria exagerar de início, porque eu falei assim, cara, eu quero emagrecer, mas eu não quero perder massa muscular. E aí eu falei pro Luiz, meu treinador, né? Eu falei, Luiz, eu não tô fazendo tanto cardio assim como eu poderia fazer, porque eu fiquei com medo de perder massa, né? Aí ele falou assim, cara, você tem muito acúmulo de gordura, fica tranquila. Faz o tanto de cardio que você conseguir fazer e pronto. Que você não vai perder massa. E aí eu falei, bom, tá bom, se ele liberou, então eu vou fazer. Então, a partir do meu segundo mês de desafio, eu comecei a fazer 1 hora e 40 de cardio nos dias em que eu treinava, e no dia de descanso eu continuei fazendo 1 hora. E, cara, isso gerou uma polêmica nas minhas redes sociais, porque, primeiro, essa realidade não é a realidade de todo mundo, obviamente. A maioria das pessoas não tem tempo pra fazer o treino de musculação mais 1 hora e 40 de cardio por dia. Então, eu senti que eu tinha uma responsabilidade muito grande de deixar claro nas minhas redes sociais, a todo momento, que a minha realidade era diferente da de todo mundo. Que eu tinha disponibilidade de tempo, que esse era o meu trabalho. E que o desafio, além de trazer benefícios pro meu emagrecimento, também iria gerar muito conteúdo pras minhas redes sociais, que é literalmente o meu trabalho. Então, eu tive um cuidado a mais, né, pra deixar claro pra todo mundo que, ó, eu tô fazendo isso porque eu tô num desafio, eu não indico que você faça 1 hora e 40 de cardio todos os dias, eu tô me desafiando, eu tô levando o meu corpo realmente ao extremo, é um desafio, eu quero ver onde eu posso chegar. Então, foi por esse único motivo que eu decidi fazer 1 hora e 40 de cardio, mais a musculação, e tudo mais. Ah, mas cardio não emagrece, o que emagrece é déficit calórico. Eu recebi alguns comentários assim, gente, obviamente, se você fizer um déficit calórico e nem treinar, ficar o dia inteiro sentada no sofá, você consegue emagrecer. Só que, incluindo o cardio, você aumenta o seu gasto calórico e, consequentemente, o déficit fica maior. Eu abusei disso. Mas só pra vocês entenderem, eu não fazia 1 hora e 40 seguidas, tá? Na verdade, teve dias em que eu não consegui fazer mais de um cardio por dia e aí eu fiz seguido. Mas foram poucos esses dias. Eu sempre priorizei, por exemplo, fazer 1 hora de bike de manhã e 40 minutos à tarde de esteira depois do treino, entendeu? Então, dessa forma, ficou muito mais fácil. Por isso que eu conseguia fazer 1 hora e 40 de cardio todo dia. Teve dias que eu conseguia até fazer 2 horas, porque eu fazia 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. E pra quem pratica bastante exercício, não vai achar isso uma coisa de outro mundo, né? Mas eu realmente entendo que não é normal e isso é uma coisa que você não consegue levar pra vida, né, gente? Hoje, depois do desafio, tô fazendo isso ainda? Deus que me livre! Agora que eu estou em dias normais mesmo, que a gente voltou à realidade, eu tô fazendo de 40 minutos a 1 hora de cardio todos os dias e é uma coisa que eu consigo também levar na minha rotina. E como eu falei, cada pessoa tem a sua rotina, então você não tem que se comparar com aquela blogueira que faz um monte de exercício por dia, porque isso não vai se encaixar na sua rotina. Novamente, eu estava em um desafio. Muita gente, vendo os meus resultados e vendo tanto que eu tava treinando, quanto eu estava me dedicando, chegou a comentar, realmente, eu não sou capaz de emagrecer porque eu não tenho essa realidade, eu nunca vou conseguir fazer isso, ela só consegue porque ela é influencer, ela só consegue porque ela tem treinador, porque ela tem nutri. Cara, é uma pena que muita gente pensa assim, né? Muitas pessoas têm o costume de terceirizar a culpa, né? Ah, eu não emagreço por causa disso, porque ninguém na minha casa me apoia. Ah, porque eu não tenho nutri, porque eu não tenho treinador. Cara, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa vai correr atrás do seu objetivo com os recursos que podem, né? Eu tenho plena consciência dos meus privilégios e tenho total consciência de que a vida das pessoas que me assistem são diferentes da minha, né? Mas isso não exclui o fato de que todo mundo consegue sim ter resultado.
Claro, o resultado vai ser mais rápido ou mais devagar, umas pessoas vão ter mais facilidade a adquirir recursos que vão facilitar o processo e outras não, mas todo mundo é capaz de emagrecer sim, todo mundo é capaz de ter resultado. Então eu tive bastante comentários assim, negativos, né, nesse processo, mas em contrapartida eu tive muitos comentários de pessoas que falaram, nossa, você me inspirou. Cara, eu tô super animada agora vendo o seu projeto e eu já consegui emagrecer. Cara, você mudou minha vida. E foi por causa dessas pessoas que se inspiram, dessas pessoas que se motivam com o meu conteúdo, que eu me motivei a continuar nesse projeto, né? Então, você pode olhar isso com os olhos de, nossa, ela é muito privilegiada, não vou conseguir. Ou você pode olhar, cara, ela conseguiu se superar, eu também consigo me superar da maneira que eu posso, entendeu? Então, eu acho muito legal a gente sempre olhar, né, pelo lado positivo as coisas da vida, porque se a gente sempre ficar terceirizando a culpa, se a gente sempre ficar arrumando desculpa, a gente nunca vai ter resultado nem no emagrecimento e nem nas outras áreas da nossa vida. De treino e dieta foi basicamente isso, e agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as dificuldades que eu encontrei, né, nesses 70 dias e como que eu lidei com elas. Ana, o que foi mais difícil? Foi dieta? Foi treino? Cara, a minha maior dificuldade nesse desafio não foi nem dieta e treino, vou falar pra vocês. Foi a minha lombar. Vocês acreditam nisso, cara? Eu achei que a minha inimiga no meu processo de emagrecimento fosse ser o quê? Um pedaço de pizza, fosse ser a preguiça. Mas foi a lombar. Eu me coloquei numa rotina tão intensa de treinos que eu nunca tinha passado antes, de cardio, de musculação. Às vezes dormindo pouco, porque apesar de ter uma rotina privilegiada, eu trabalho muito, então a minha demanda diária é muito grande. Por isso, às vezes, eu acabo dormindo pouco. A minha lombar sofreu muito, gente, juro. Tanto porque eu treino pesado, então dependendo dos exercícios que eu faço, sobrecarrega bastante a lombar. E tanto pela sobrecarga mesmo no corpo de modo geral. Então no desafio eu precisei faltar 2 vezes no treino e as 2 vezes que eu faltei foi por recomendação médica. Porque eu fui no fisioterapeuta, né, e ele recomendou que eu não fosse porque realmente tinha dias que minha lombar doía de forma que eu não conseguia nem agachar pra pegar alguma coisa. De forma que eu não conseguia nem ficar sentada assim um pouquinho mais corcunda, sabe? Que doía, gente. Ou não conseguia nem sentar no vaso, entendeu? Pra usar o banheiro. Então, teve dias que realmente que minha lombar tava doendo demais. E foi uma das coisas que me desanimou no desafio, tá? Então, pra mim, essa foi a maior dificuldade. E eu quero gravar um vídeo só sobre isso, mas já fica o meu alerta. Cara, se você tá iniciando agora na academia, ou se você já faz academia, mas não tá nem aí pra sua lombar, fique atenta, fortaleça o seu core, treine abdômen, cara, faz pilates. Toma cuidado com as cargas, com as suas execuções, porque isso é uma coisa muito séria, cara. A lombar pode te impedir de ter o shape que você tanto quer, e não é brincadeira não, tá? Hoje em dia eu tô cuidando da minha lombar com fisioterapia, tô tomando cuidado nos treinos, tô fazendo bastante exercício de abdômen, porque ela ainda não tá 100% não. Mas fico alerta aí pra vocês. Uma outra dificuldade que eu encontrei bastante nesse desafio foram os momentos de socializar com as pessoas, né? Eu descobri que eu vivia pra comer, ou seja, sair pro shopping era motivo de comer. Ir pra alguma festa era motivo de comer. Estar feliz era motivo de comer. Estar triste era motivo de comer. E pela primeira vez seguindo a dieta à risca e prestando atenção no que eu comia, eu vi que às vezes eu comia até mesmo sem vontade, porque tudo era uma desculpa pra comer. Então uma das minhas maiores dificuldades nesse desafio foi uma simples ida ao shopping. Gente, às vezes eu ia no shopping pra comprar alguma coisa nesses dias, né? E eu ficava muito agoniada, porque, cara, eu queria muito comprar alguma coisa gostosa, assim, pra comer, alguma coisa fora da dieta. E eu ficava louca mesmo, eu tava agoniada mesmo. Eu falava pro Henrique, eu olhava pro meu marido e falava, cara, eu tô muito agoniada, eu preciso sair daqui. E aí foi até um conselho que eu recebi da Loira do Sul, né, que é uma atleta maravilhosa que eu conheci nesse desafio. Ela falou, cara, para de ir pro shopping, então, evita nesses dias pelo menos, porque realmente a gente tem que evitar tudo que vai tirar a gente do foco, né? Então, e foi algo que eu realmente evitei. Às vezes me chamavam pra sair, eu falava, cara, eu não posso, tô num desafio, eu não vou poder ir. Então esses momentos pra mim foram muito difíceis, sabe? Não a vontade de comer alguma coisa, mas, por exemplo, estar com pessoas que eu amo e sair, o que consequentemente atrapalharia ali o momento não comer com eles, sabe? Porque querendo ou não, comer é um ato social também. Então, cara, uma coisa que me ajudou muito foram as marmitas. Fazer marmita foi um hábito que eu adotei e até hoje eu faço porque, assim, me ajudou muito a seguir a dieta à risca. E assim, quando eu saía, quando eu ia pra algum lugar, eu levava a marmita mesmo, porque eu tava focado no meu objetivo. Cara, é uma discussão que tem na internet também, ai, levar a marmita pros lugares é feio, ai, pra quê? Não tem necessidade disso. Mas, pras pessoas que seguem a dieta e estão muito imersas nesse mundo fitness, já é uma coisa normal, entendeu? Então, às vezes a gente só precisa sair da nossa bolha e entender que cada pessoa está no seu objetivo e que se aquilo faz parte do objetivo dela, ninguém tem que opinar sobre, sabe? Mas essa questão de socializar, de ir pra festa,
festas, de estar com pessoas que eu amo e não poder comer com eles foi uma dificuldade pra mim. Então, eu acho que a refeição livre é legal até mesmo pra você sair um pouco ali da rotina, pra você sair com pessoas que você gosta e comer algo realmente mais gorduroso, mais hiperpalatável e tal. E é exatamente por isso que dietas restritivas e tudo que é muito radical não dá certo. Por quê? Porque a gente não consegue levar pra vida. A gente precisa ter momentos com pessoas que a gente gosta, a gente precisa ter um momento ali que a gente vai sair da rotina, que a gente vai ter um respiro, que a gente vai ter um momento de prazer, justamente pra gente conseguir levar esse estilo de vida pra vida toda, sabe? Então, sim, tem momentos que a gente está mais focada e tem momentos que a gente precisa, sim, dar uma respirada, estar um pouco menos focada, mas são nesses momentos de mais foco que a gente se motiva e que a gente realmente vai evoluindo. Então, sim, eu pretendo fazer outros projetos, outros desafios pra eu conseguir também dar um gás, né? Dar uma evolução a mais, mas eu também quero ter os meus momentos de prazer, os meus momentos de estar mais relaxada, que é um momento agora, por exemplo. Eu continuo seguindo o meu treino, agora eu consigo, de fato, seguir muito mais a dieta do que antes do desafio, porque eu vi que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, igual eu achava. Cara, eu achava que conseguir seguir a dieta à risca seria muito difícil, até o momento que eu fui obrigada a seguir. E quando eu fui obrigada a seguir, eu vi que, na verdade, eu gosto muito de fazer dieta. Eu vi que, na verdade, é possível ter prazer, sim, na dieta, sabe? E às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa justamente por isso, porque a gente acha na nossa cabeça que é muito difícil, que a gente não vai conseguir. Mas quando você acredita em si mesmo e começa a fazer, você vê que é muito mais simples do que você pensava, sabe? Então, cara, esse projeto foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sou outra Ana. Eu tive muito resultado, assim, no meu físico, mas o meu maior resultado foi na minha mente, cara. Eu me vi muito mais forte do que eu achava que eu era, sabe? E eu acho que esses momentos de mais foco estão aí pra isso, pra gente realmente se superar e ver que a gente consegue de verdade. Então, a partir daí, você deixa de fazer coisas que você fazia antes, que você achava que não podia viver sem, sabe? Então, antes eu fazia, por exemplo, 30 minutos de cardio, super cansada, morrendo de vontade de acabar logo, e eu não aguentava. E hoje em dia, no mínimo, eu faço 40 minutos por dia, sendo que pra mim é tranquilo, sabe? E uma coisa curiosa também é que quando o meu treinador chegou pra mim e falou, é um desafio de 60 dias. Na nossa cabeça a gente fala, nossa, 60 dias que eu vou ter que fazer tudo certinho, 60 dias. Parece que é muito tempo, né? E de fato não é pouco tempo não, é um tempo que você tem que se manter firme ali no seu objetivo. Mas quando você inclui na sua rotina e os dias começam a passar e você começa a realmente fazer isso parte da sua rotina, você vê que passa num piscar de olhos. E cara, os resultados foram incríveis, assim. Tipo assim, na primeira, na segunda semana, eu já tava vendo resultado, as pessoas já estavam vendo resultado. Porque a gente desincha muito rápido, né? Principalmente quando a gente não tá seguindo a dieta e começa a seguir a dieta certinho. Os dias vão passando tão rápido assim, você seguindo a dieta e você fazendo daquilo parte da sua vida. Pensamento positivo, quando você vê, passou. E foi literalmente isso. Quando eu vi, acabou. E os resultados falam por si só, cara. Foi incrível. Estão falando até que eu fiz harmonização facial, pra vocês terem uma ideia. E no momento que eu desanimava, eu parava e pensava assim, cara, são 60 dias. Apenas 8 semanas. Eu já consegui 2 semanas. Eu só preciso aguentar mais 6 semanas. E aí cada semana que passou eu falava, mais uma semana que passou é uma semana a menos de desafio. E eu acho que o que deu muito certo foi ter um objetivo, né? A gente tinha uma meta a ser batida e eu pensava toda hora, cara, se eu não bater essa meta, a vergonha que eu vou passar, porque eu me comprometi, né? Então eu acho que na nossa vida é legal a gente ter uma meta muito clara na nossa mente, pra quando a gente for desanimar, a gente lembre e fale, não, eu tenho essa meta, eu vou conseguir. Até porque, gente, eu não ia deixar de bater essa minha meta por conta de um prazer momentâneo de comer um chocolate, até porque eu tinha chocolate, tá? Eu até esqueci de falar pra vocês, mas eu tinha um docinho depois do almoço calculado na dieta todos os dias. E por eu ter tudo bem calculadinho, eu não ia deixar perder esse desafio por conta de um momento ali que eu ia comer alguma coisa que eu quisesse, é um prazer tão momentâneo que depois ia passar. E assim são os objetivos da nossa vida, né? A gente precisa abrir mão de prazeres momentâneos pra ter um prazer muito maior depois. E é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado. Eu abri um pouco pra vocês de como que foi os meus treinos, a minha alimentação durante esses dias. Se vocês quiserem, eu trago um outro vídeo falando mais detalhado sobre determinados assuntos. É só vocês me perguntarem aqui que eu trago. Eu espero que vocês levem esse meu projeto como inspiração para vocês também se superarem. A forma que vocês conseguirem, de acordo com a rotina que vocês têm. E o meu objetivo aqui é sempre mostrar que todo mundo é capaz. Eu era uma pessoa totalmente sedentária que nunca imaginaria que eu conseguiria hoje ter essa rotina de treinos que eu tenho. Eu nunca consegui fazer dieta na
minha vida e hoje em dia eu tô conseguindo fazer dieta e tudo foi muito bem alinhado aos poucos, conforme eu fui mudando a minha cabeça e fui acreditando que eu era capaz. Cara, se eu, uma pessoa sedentária do jeito que eu era, consigo hoje, eu tenho certeza que você consegue. Eu era a pessoa mais improvável do mundo de ter esse estilo de vida hoje e hoje eu tenho. Por quê? Porque eu acreditei em mim mesma. Porque eu parei de ouvir o que as pessoas falavam de mim e comecei a me ouvir, comecei a me colocar como prioridade. Coisas que eu achava que antes eram verdade absoluta. Ah, esse estilo de vida não é pra mim. Eu não nasci pra atividade física. Eu nunca vou conseguir chegar no meu objetivo. Vai ser tão difícil. Essas coisas que eram verdades absolutas, eu coloquei pra trás. Eu fechei os olhos pra essas coisas e comecei a enxergar os lados positivos. Eu comecei a ver que eu tinha sim saúde pra fazer aquilo e que eu conseguiria sim. E eu termino esse vídeo com uma frase que eu sempre falo pra vocês: não tem nada que alguém já fez que você não consiga fazer. Então, se alguém aprendeu a fazer alguma coisa, conseguiu, se superou, você também é capaz de fazer isso, claro, com os recursos que você tem. E se não tem ninguém pra te motivar aí do seu lado, eu tô aqui pra te dizer, você é capaz sim. Eu espero que eu tenha te inspirado de alguma forma com esse vídeo e a gente tá juntas nessa. Seja qual for o seu objetivo, você sempre pode vir aqui pra buscar um pouco mais de inspiração e me acompanhar também nas minhas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Tô ansiosa pra ver o seu resultado também, amiga. Um beijo e até o próximo vídeo.